Olá, meu nome é Adolfo Melito e este é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade, da Visão Web TV. E hoje nós temos o prazer de receber aqui para uma entrevista o Peter Kronstrom. Ele é o head aqui no Brasil, já está no Brasil há 11 anos, mas trabalhou muito na representação do Instituto de Copenhague para Estudos Futuros durante um período e se tornou o CEO desta organização aqui no Brasil há 8 anos atrás. Peter, seja muito bem-vindo. Gostaria que você abrisse um pouquinho contando a sua vinda para o Brasil, como é que surgiu isso e o que você tem de experiências aqui acumuladas no Brasil, você pessoalmente primeiro. Legal. Muito obrigado pelo interesse no nosso trabalho e também de minha jornada e que me trouxe para o Brasil. Vou tentar fazer uma história curta, né? Sim. Eu sou dinamarquês e você pronunciou muito bem meu nome, né? Que normalmente dá muito problemas para pessoas. Mas sou dinamarquês, nasceu em Copenhague e eu gosto muito do meu país. Eu gosto muito de Copenhague, mas eu fiz um intercâmbio quando com minha faculdade, eu estudou comunicação. E eu fiz um intercâmbio com a Universidade Autônoma em Barcelona. Ok. Aí, realmente, como nórdico, do lado frio, cultura mais escandinava, eu namorei com a cultura latina, que eu encontrei lá na Espanha. Aí sempre foi esse semente na minha cabeça, porque naquela época encontrou com muitos sul-americanos. Okay. E eu sempre pensei, por que tem na América Latina? Porque essa galera da América Latina são mega felizes. Aí sempre fui com essa curiosidade, e aí quando chegou a 30 anos, eu já tomei a decisão, mudou para a Argentina para fazer um MBA e fazer algo novo na minha carreira. Aí eu na Dinamarca eu tinha feito muitos trabalhos de pesquisa do mercado e já conheci muito bem o Instituto de Copenhague. Aí quando eu estava fazendo o MBA na Argentina, aí eu percebi que não tinha muitas pessoas falando. Esse foi em 2008, 2007, né? Não tinha muitas pessoas falando na América Latina de futurismo. E aí eu pensei que a Argentina é um país que eles não são muito famosos para ter vista de longo prazo, né? Sim. Aí eu pensei, pode ser muito interessante, é uma coisa que eu estou apaixonado, pensar o futuro, pode ser interessante trazer esse pensamento para a América Latina. Aí eu fundou uma empresa junto com a Câmara de Comércio lá na Argentina, se chamava Future Lounge. E aí a vida aconteceu, e terminei mudando para Florianópolis, e quando chegou ao Brasil me senti em casa, e também é mais interessante em termos de negócios, né? Aí foi evoluindo essa conversa, parceria com Copenhague, e aí em 2011, 12, eu convenceu eles a deixar-me cuidar deles aqui na América Latina, e já estou 8 anos aqui trabalhando com futuro e levando as nossas pesquisas do Copenhague para o mercado atual e tanto tropicalizada. Bom, essa foi a versão rápida. Muito bom, não? Essa introdução está excelente. Para comentar, né? Nós criamos o Instituto de Economia Criativa, que nós representamos aqui no Brasil em 2006, quando essas coisas todas estavam acontecendo, né? E em 2007, depois eu vou comentar um pouquinho a respeito da nossa relação que teve, né, com o Instituto de Copenhague para Estudos do Futuro. Sim, achou irado essa história assim. Mas eu queria comentar particularmente da minha relação e a minha admiração pelos países escandinavos. Eu trabalhei durante 13 anos, né, como nós falamos anteriormente, com empresas suecas, tendo sido inicialmente lá na época de 80 até 91, praticamente são 13 anos, que eu estive ligado a essas, até 93, perdão, porque primeiramente foi através da Facit, que pertencia ao grupo Electrolux. Depois a Electrolux vendeu esse grupo para a Ericsson. Depois eu fui trabalhar numa empresa que era metade sueca, que era do grupo Bonnier, né? E metade inglesa, aqui no Brasil também, chamada Interprint. Na sequência, eu acabei voltando para a Ericsson para dirigir uma operação deles que era da área de telecom, aqui em São Paulo.
Mas eu estou falando de coisa que você possivelmente era recém-nascido, então... Não, mas era na época que talvez eu estava ainda terminando a secundária e entrando na faculdade. Então, e falando um pouquinho sobre o Instituto de Copenhague para Estudos Futuros, me chamou sempre muita atenção, depois eu vou comentar a respeito, né? Mas ele já foi criado, eu estava vendo aqui, em 1969, eu fico pensando assim, como é que surgiu na Dinamarca a ideia de montar esse instituto tão cedo, né? Porque tudo que eu conheço de iniciativas vieram muito depois, eu vou comentar depois a respeito, um pouco sobre isso. E como é que foi a inspiração? E outra coisa que me chama a atenção, que eu acho, fico muito feliz, né? Que vocês não têm a participação do governo, né? E vocês também, no caso específico aqui, também não têm a participação da academia, das universidades. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi um pouco da história aí na Dinamarca da criação desse instituto? Perfeito, adoraria te contar. Eu fico feliz que você mencionou esse, que para nós, na nossa DNA, é muito importante para nós ser apolítico. Então, a gente sempre fala que nós somos um ONG, somos uma organização sem fins lucrativos, mas somos do bolso de ninguém. Então, você pode comprar nossas análises, você pode comprar minhas palestras, etc., mas não pode comprar minha palavra. Então, porque para nós é muito importante ter a liberdade de falar as coisas como a gente enxerga. Por isso, temos essa pegada de apolítico e também não somos no bolso de ninguém. Bom, claro, eu sou suspeito de falar, mas o Instituto de Copenhague tem uma história interessante. A nossa fundador, ele se chamava Thorkild Christensen, e ele realmente era um dinamarquês muito além e visionário. Ele foi ministro de Finanças da Dinamarca, e ele tinha o apelido, o chamado Thorkild Sinter Christensen, porque ele era muito pão duro, ou ele era muito enxuto com o dinheiro do Estado da Dinamarca, e ele sempre tinha como visão, como ministro de Finanças, como cuidamos do valor da nossa sociedade. E quando ele saiu da posição como ministro da Finança, ele foi eleito secretário-geral dos países de petróleo, do OCDE. E ele estava no OCDE de 62 a 69, ou 61 a 69. E em Washington. Então, ele era secretário-geral dos países de petróleo em Washington. E ele fez grande amizade com Kennedy e várias outras líderes mundiais. E naquela época, na administração de John F. Kennedy, tinha um pesquisador muito interessante, se chamava Herman Kahn. E a gente considera Herman Kahn como o padre dos estudos futuros modernos. E ele desenvolveu essa projeção de cenários para o governo dos Estados Unidos, todo esse framework para a defesa do Estado. E Thorkild Christensen foi muito inspirado por essa onda. Herman Kahn desenvolveu, foi um dos pesquisadores do RAND Corporation, que hoje é o instituto maior de estudos futuros do mundo, que é pegado a governo americano, mas está muito com a agenda política, né? Aí o Thorkild Christensen, quando ele voltou à Dinamarca, com 77 anos, ele fundou o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros, porque ele percebeu o mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais globalizado e cada vez mais importante enxergar um pouco das mudanças que está para vir para evitar a destruição de valor desnecessário. E ele era um cara muito visionário. Imagina naquela época, em 69, fundar um instituto com 77 anos, era muito fora da caixinha. E ele trabalhou no instituto até o dia que ele morreu, com 99 anos, ele foi ativo. Então a gente está muito feliz com esse legado da inspiração do Herman Kahn e essa defesa do Estado, mas também para essa necessidade de ser apolítico. O Instituto de Copenhague, durante os anos, desenvolvemos uma maneira diferente do RAND Corporation. Então, a gente fala mais um método da Copenhague, um método mais escandinavo. Então, a gente tem uma visão, tentamos
honorar uma visão 360 da sociedade. Ok, Então, entendi. não só olhamos tecnologia, olhamos desenvolvimento demográfico, olhamos realmente, tentamos entender a sociedade e o futuro da nossa sociedade de um ângulo 360. Bom, desculpa, fala muito, mas é isso. Então, de alguma forma, a gente vai conectar depois com outros itens também que têm relação, mas, assim, chama atenção o fato de vocês serem uma organização 100% sem fins lucrativos, né? Não ter Sim. relação com o governo, que parece uma excelente ideia. Nós tivemos aqui uma experiência de ter muito contato com uma organização que ficava em Washington, ali onde está o governo americano, né? E essa área de inovação, e eu posso dizer para você, como estão muito relacionados ao governo, nunca tem muita coisa boa para você copiar, não. Eu acho que muito mais independente é bem mais positivo. Mas como é que essa questão da sustentabilidade, né? Na realidade, assim, como é uma ONG, vocês vivem de estudos, trabalhos, pesquisas que vocês vendem, publicações, naturalmente. E quantos associados vocês têm hoje na Dinamarca? E qual é a forma de você manter essa relação de receitas que dá sustentabilidade para o Instituto? Perfeito. Em realidade, somos uma ONG porque a gente 20% do nosso lucro a gente reinveste em pesquisa livre pelo bem da sociedade. Então esse é o nosso fundamento. Mas o instituto em si funcionamos como uma consultoria normal, né? Então a gente às vezes a gente faz coisas pro bono, né? Se a gente avalia que é perto de nossa razão d'être, mas normalmente a gente cobra para nossos serviços e assim a gente sustenta, né? Somos um ONG privado e o próprio ONG é o dono da instituto, né? Temos um board profissional, uma boa parte de nossa receita vem de assinatura. Então, qualquer pessoa ou qualquer corporação ou governo ou instituição pode fazer assinatura do CIFS e receber nossas pesquisas e nosso conhecimento, né? E a outra boa parte, fazemos consultoria, projetos de vislumbrar o futuro para vários setores, indústrias, empresas, e ao final temos cursos de futurismo, de aplicar megatrend e projeção de cenários, e palestras de inspiração. E eu sempre falo que temos também outra coisa importante para nós, é ter um corpo de pesquisadores ao máximo multidisciplinário, tipo de vários ramos. Temos pessoas empreendedoras, temos médicos, biólogos, etc. Então, tentamos ter um corpo sempre diversificado e temos muitos parceiros que chamamos para fazer pesquisa. Porque a gente acredita muito que é muito importante ter como se fala, lentes multiperspectiva, realmente para ter esse 360 em abordar os problemas do futuro. Então, você tem chamado de CIFES, só para deixar aqui para a nossa audiência, que é o Copenhagen Institute for Future Studies. Vamos chamar de CIFES, né? Porque fica mais fácil de referir ao CIFES aqui para vocês, né? Considerando que é um instituto independente, mas de alguma forma ele acaba tendo alguma relação para poder influenciar políticas públicas junto ao governo da Dinamarca, como é que é essa relação? Por exemplo, como é que vocês têm influenciado esse movimento de 15, 20 anos que já tem no mundo, talvez na Dinamarca também, né? Das startups? Isso, não, eu acho que a gente faz muito, eu acho que principalmente nossa entrega de valor para a sociedade e que a gente sempre tenta de estimular esse pensamento fora da caixa. Ao respeito do futuro. Então, porque o maior problema do futuro é que todos nós, no dia a dia, a gente tem uma percepção do tempo como o futuro, vai ser o mesmo de ontem, só um pouco mais. E muitas vezes o futuro não é assim. E eu acho que no meio do cenário que já estamos vivendo, né, também antes da pandemia também, eu sempre falo uma coisa que a nossa pesquisa, nosso corpo de pesquisadores concordamos de uma coisa, que o futuro sempre vem mais maluco que a gente pode imaginar. Por isso é muito importante exatamente
treinar a capacidade de pensar em futuros alternativos. E realmente, porque quem tinha imaginado que estamos nessa situação hoje, né? Sim, claro. E que também que o Trump foi presidente, ninguém tinha imaginado, né? E assim, eu sou apolítico, mas também ninguém teria imaginado que de pronto está na mesa que Lula pode se candidatar de novo, né? Então o mundo, por isso precisamos de criatividade, né? E na inspiração, eu acho que, claro, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que todo esse pensamento futuro e economia criativa também e foco na inovação é essencial para ajudar e para como se fala, para fermentar o terra mais melhor para criar startups de qualquer país. É necessário, com esse pensamento fora da caixa, é necessário com alguns que podem apontar, talvez o futuro não é como a gente pensa. E talvez pensar fora desse pensamento normal ajuda a gerar ideias, né? A gente trabalha muito um conceito que a gente chama mais vale fazer inovação que é derivado pelo futuro que inovação que é só derivado por hoje. Então, é bom. Então, eu acho que é extremamente importante e que eu sempre gostei muito no Brasil, que eu acho que você talvez concorde comigo. O que eu gosto muito de fazer o trabalho que a gente faz hoje no Brasil é que o brasileiro é criativo. Sim. E o brasileiro tem uma abertura para também pensar fora da caixa, que eu acho muito mais que outros países. Então, essa é uma das coisas que a gente está bem gostando aqui. Então, eu queria até citar algumas iniciativas que tem no mundo, né? Algumas muito mais recentes do que essa da Dinamarca, mas, assim, por exemplo, a gente fala da China, né? A China, em 2015, é claro que isso já vem de uma evolução que começou lá atrás, né? Mas ela chegou à conclusão que ela deveria fomentar as startups. Isso resolveria dois problemas para o governo chinês. Primeiro, que o pessoal ia parar de pedir emprego para o governo, né? E segundo, que as mães é que orientavam os filhos em relação à carreira, né? Olha, meu filho, você tem que estudar para você entrar numa empresa pública, né? E aí o governo fez uma mudança radical. Ele fez uma campanha, inclusive nacional, para passar para os pais, para as mães, para os filhos, para todo mundo, porque o jovem já estava interessado em passar e fazer coisas diferentes. Então, eles criaram uma metodologia, a partir de 2015, né, com essa divulgação, e criaram o High Level Industrial Zones, que acho que é o termo que eles deram. E hoje tem 168, tem pouco tempo, tem 6 anos. 168 organizações como essa, algumas têm 20 quilômetros quadrados, 30 quilômetros quadrados. E nessas organizações você tem tudo, né? Você tem faculdade, você tem aceleradoras, incubadoras, você tem empresas, você tem laboratórios, você tem tudo para você poder fomentar, e tem naturalmente o ecossistema de investimento, né, para poder fomentar essa questão. E tem sido uma solução assim fantástica. Estão investindo muito nisso. Aí é o governo fazendo, né? Eu me refiro também à Índia, né? Desde 89 eles criaram uma empresa chamada Nascom, que também é da iniciativa privada. E eles começaram a fomentar a indústria do software e da tecnologia, né? E hoje a Índia é a maior exportadora desses serviços do mundo, com 150 bilhões de dólares. O Japão também tem uma visão mais do governo, por parte do governo, né? Ele faz um plano plurianual. E agora ele fez um plano recente que orienta para os próximos 30 anos o que ele chama de Sociedade 5.0, né? Queria comentar também que durante o nosso lançamento do Instituto Economia Criativa aqui em São Paulo, em 2007, nós tivemos a felicidade de convidar para participar conosco aqui o Rolf Jensen, que foi um dos diretores, né? Ele foi diretor de CIRS na época, sim. Eu queria chamar a atenção pelo fato de que ele lançou na Dinamarca, né? Pouca gente sabe disso, essa questão da revolução da experiência, né? Então, hoje você fala de user experience, customer experience, né? Isso nasceu, de certa forma, lá. Como é que você vê esse trabalho que foi feito a partir do CIFES? Ele foi o primeiro na Europa, certamente, né?
E depois teve uma capitalização desse tema muito forte por parte dos americanos. Na minha opinião, eles fizeram uma cópia daquilo que tinha na Dinamarca. É mais ou menos isso, ou como é que você interpreta? Não, mas é mais ou menos esse. Eu acho que o Rolf Jensen, ele é muito visionário, e quando ele escreveu o livro The Dream Society, foi traduzido para mais de 40 idiomas, e talvez hoje está até mais idiomas. Então, eu realmente acho que com esse análise dele, e o análise do Instituto, a esse foco que no futuro o nosso trabalho vai mudar e vamos ter mais tempo livre, disponível. Então, eu acho que está bem que está acontecendo e que aconteceu por boa parte, né? E acho que realmente inspirou o mundo inteiro para pensar, olha, talvez o futuro não é só pensar em crescimento e economia e trabalho, talvez também é pensar experiências que fazem a vida mais gostosa. Eu acho que esse foi um dos legados provocativos do livro, né? E eu gostei muito que você me falou da Bittencourt, não? Que então, e até hoje a gente ainda fala muito da economia da experiência. Hoje vinculamos muito da economia da experiência de transformação, que em realidade, tipo, temos essa análise de antigamente o valor era no produto, né? Hoje o valor já mudou para a experiência que o produto entrega, e hoje a gente fala o valor real da nossa sociedade é na transformação que aquela experiência, aquele produto entrega, né? E a transformação que traz para nós. Então, eu acho que o desenvolvendo até um futuro é sempre um caminho de... Então, eu acho que estudos futuros, não só praticados por Dinamarca, mas por todos nós também, como o Instituto de vocês, Instituto de Economia Criativa, é muito importante ter esse diálogo para orientar as empresas, ajudar a sociedade a ver novas oportunidades, né? Então, é muito esse que é o foco do nosso trabalho, né? Disponibilizar análises que mostram onde o mundo está caminhando, né? E quando você fala de inovação, essas coisas são bastante discutidas em todo lugar, né? E você citou um ponto também importante da inovação, que é nada na inovação é linear, né? Ela é totalmente exponencial, muitas vezes agora, especialmente com a questão das mídias digitais, das tecnologias novas, tudo isso que está acontecendo, é uma unicórnio a cada semana, né, no mundo. Sim. Em verdade, eu queria comentar, você falou do empreendedorismo, né, e estimular o empreendedorismo. Só na minha vida mudou muito, porque, por exemplo, quando eu estava na secundária, quando eu estava fazendo faculdade, nunca entrou na minha... Esse foi nos 90, né? Sim. Nunca entrou na minha cabeça ser empreendedor. Não. Porque naquela época, recém-nascido a internet, né? Mas naquela época, o mindset de nós todos, antes da internet, e a realidade era, para criar uma empresa e ser empreendedor, precisava pais ricos, ou precisava ser rico, porque era muito custoso fazer marketing, tudo. Não estou falando de uma loja, ou tipo assim, mas se você realmente queria empreender, era para os poucos. Aí, com a internet e com novas ferramentas tecnológicas, eu acho que esse que mais me fascina do desenvolvimento dos últimos 25 anos. É que agora todo mundo com uma ideia e conectado com a internet consigo fazer um unicórnio, né? Sim. O Instituto temos uma parceria com Jeff Burton, que ele é um amigo meu, e ele é um dos fundadores da Electronic Arts. E ele sempre fala esse assunto. Olha, os jovens de hoje são privilegiados, porque têm oportunidades que estavam muito longe para a gente naquela época passada, né? E sabe que a área de games, né, você citou aí, por sinal, eu estive nesta indústria, né? Eu estive durante um período que foi de 93 até 99, numa empresa aqui no Brasil que representava a SEGA, né? É japonesa. E que foi o único lugar do mundo que ela teve uma predominância de mercado em relação ao Nintendo, por exemplo, né? E até hoje a gente acompanha esse assunto ligado à gamificação, ligado a várias outras questões, né? E os games se tornaram realmente líderes no mundo todo em relação a Hollywood, música, tudo mais.
os games estão sempre num patamar cada vez mais elevado. Tanto é que todas as grandes empresas dos chamados gigantes da internet têm uma relação com os games, na prática tem esse ponto. E é alguma coisa que chama muita atenção, porque ele requer muito conhecimento e muita diferenciação de produto, né? Para você ter um sucesso. Aliás, eu li agora recentemente, tem uma empresa sueca, né? Que está fazendo um maior sucesso, ela que foi a criadora do... Como é que chama esse jogo muito famoso? Não sei. Enfim, já vamos nos lembrar daqui a pouco. Mas e para você desenvolver esse tipo de coisa, você tem que ter um elemento fundamental, que é o desenvolvimento de pessoas que conhecem tecnologia da informação, que conhecem linguagem, que conhecem desenvolvimento de projetos, toda a gama, né, que envolve o software e tudo mais, que é onde nós estamos realmente falando, né? E esse déficit aqui no Brasil é muito grande. Quando você olha para o mercado europeu, por exemplo, aparentemente, a capacitação técnica para desenvolvimento de coisas nessa área digital é tão grande quanto ou igual aos americanos. Como é que você compara essa relação entre aquilo que se desenvolve na Europa, por exemplo, e aquilo que se desenvolve nos Estados Unidos, e, naturalmente, agora a ascendência da China nesse mercado? Como é que você vê a Europa em relação ao resto do mundo? Bom, eu tenho uma visão mais não crítico, mas eu vejo que que a Europa está um pouco, não é que está parado, e acontece muito coisas que vêm da Europa também, mas eu acho que a gente está com muito foco na criatividade que vem dos novos polos de poder do mundo, né? Sim, sim. A criatividade também que vem da China, a criatividade também que vemos aqui na América Latina, por exemplo. Eu acho que, mesmo que tem muitas coisas no Brasil que talvez não está funcionando tão top, mas eu tenho muita confiança no SUS, por exemplo, e eu também, claro, dado o meu trabalho, eu conheço muito ecossistemas de inovação e tecnologia no Brasil, e eu fico sempre muito animado com a criatividade que existe também no Brasil. E eu acho que agora parece que a China está tomando a liderança, né, nessa área, mas eu acho que é uma boa-vinda para um mundo multipolar, que não é dado, antigamente era dado, Estados Unidos e Europa quem está à frente de todos. Hoje não é tão claro quem está lidando, e eu acho que esse dá espaço muito bom também para o Brasil. Sem dúvida. Bom, o fato de nós estarmos sempre numa expectativa de crescimento, nós estamos basicamente desde do regime militar aqui no Brasil, né, que foi um marco importante, né? Nós estamos aprendendo a nossa democracia, e isso está evoluindo tempo a tempo. Demora um pouco, né? Você percebe que demora um pouco. Mas a gente vai chegar lá. Esse é um ponto muito positivo, porque realmente as organizações agora começam a se solidificar. E assim que a gente conseguir sair dessas amarras políticas, certamente o Brasil terá um caminho muito venturoso para percorrer, né? Porque ele foi esse mercado que você comentou, as pessoas aqui são muito disponíveis, são muito entusiastas, são muito criativas, fazem coisas que até Deus duvida, né? Porque ninguém sabia, por exemplo, que na pandemia nós íamos encontrar mais de 20 milhões de pessoas que estão à margem do trabalho normal, né? Que aconteceu aqui agora recentemente. Então, esses desafios aqui deixam a gente sempre esperançoso de que a gente vai conseguir vencê-los, né? Não, eu sempre, minha pegada, eu realmente tenho que confessar, quando eu chegou ao Brasil, eu conheci pouca coisa sobre o Brasil, então, mas eu me mergulhou em tudo, vivi 2 anos aqui, antes que fundamos o instituto aqui, mas uma de meus análises que eu ainda acho muito válido, eu sempre falo, esse é um país de contradições, de grandes contradições, e nessas contradições eu realmente acho que tem um chispe interessante. E por exemplo, eu sempre vejo que tipo o jeitinho brasileiro, que muitos vocês entendem como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa muito boa para a inovação. Sim. Porque talvez, e como um cara como eu, dinamarquês, eu chego de um país extremamente organizado, que não tem nada contra, está ótimo.
mas para mim foi também um alívio e um abre-olhos chegar a um país que não era tão organizado, que dá uma liberdade, né? E o relato do jeitinho, eu acho que não está tudo ruim ficar numa sociedade que tem alguns pareias, porque aí aumenta a criatividade da galera, né? Para realmente chegar de A e B. Eu sei que talvez não é um pouco, não sei se é politicamente tão correto falar isso, mas eu realmente acho que esse estimula pensamento fora da caixa. Então, sem dúvida, com todas inovação, sim. Fala. Sim. Com todas as dificuldades, a gente continua aqui sobrevivendo às questões políticas que são as mais graves atualmente hoje aqui no Brasil. Mas a Dinamarca, para quem não conhece, é um país capitalista, né? Assim como a Suécia, assim como os países escandinavos como um todo. O que chama a atenção é que tem realmente o estado do bem-estar social, ou seja, tem um socialismo avançado, né? E ela é uma sociedade capitalista, e algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, a questão da liberdade para você contratar e demitir, que é um dos pontos assim, mais graves aqui no Brasil. Nós até conversamos sobre esse assunto recentemente com os especialistas nessa área, porque tem tantas amarras e nós tivemos copiando alguns modelos que são muito camisa de força, né, que tem 70, 80 anos já, e a gente não consegue mudar, então a gente tem que ter um pouco mais de ousadia. Porque assim como você fala que você está num país como a Dinamarca, com todos esses avanços, e que você tem uma flexibilidade, uma liberdade para mudar como empreendedor, isso é espetacular, né? Porque é essencial, sim. Essencial. E dentro desse ambiente, como é que você vê as principais indústrias e principais negócios dentro da Dinamarca? Quais são os destaques que são assim relevantes, na tua opinião, no desenvolvimento de negócios na Dinamarca? Eu vejo a área de energia, eu vejo algumas áreas que são muito o design, naturalmente. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito da sua visão. Eu acho, em realidade, um dos motores para a gente ter um setor bem de empreendedorismo é exatamente esse que a gente chama flexicurity, que as empresas conseguem fácil trocar empregados. E claro que temos esse poder, ou podemos fazer isso sem machucar ninguém, porque o Estado cuida, sabe? O Estado tem diferentes esquemas que ajudam para quem perde o trabalho. E é muito importante para o empreendedor, para ter flexibilidade e para colocar uma maior equipe, né? Só porque eu acho essa é uma coisa que eu acho que reformas políticas que podem ser muito boas aqui, exatamente essa área, né? Mas, claro, aí tem que ter o passo para cuidar das pessoas. Porque aqui, por exemplo, um dos nossos clientes é ISS, é a maior empresa de manutenção de facilidades ou limpeza do mundo, e eles têm 600 mil empregados no mundo todo. Aqui no Brasil, eles têm 80 mil. Mas aqui no Brasil tem o mesmo número de advogados que eles têm no resto do mundo, só para responder processos trabalhistas. Então, bom, e aí voltando para a Dinamarca, eu acho que historicamente temos design, tudo que é design interior, né? Porque é um país muito frio, a gente gasta muito tempo nas nossas casas. Então eu acho que agora o Brasil está tendo olhos durante a pandemia, que gastamos mais tempo nas nossas casas aqui, e todo mundo fica mais preocupado com interior e arquitetura. Também tem arquitetura, é muito forte, né? Farmacêuticos, biotech, empresas de tecnologia, e também em Dinamarca se consegue abrir uma empresa em meia hora, tipo online, né? Então esse tem, claro, o Estado tem coisa de desburocratização, como se fala. Sim. E eu acho que esse facilita, porque e também o Dinamarca o Estado está com essa visão que a gente não tem muitos recursos naturais, tipo, temos relativamente pouco. Então, para nós sobreviver, a melhor maneira é tentar criar unicórnios ao máximo, né? Maravilha. Então, porque esse que vai criar empregos e esse também que vai criar exportação, etc. E esse que vai ajudar a Dinamarca a sobreviver, né? Mas desculpa, fala.
Não, não, sem dúvida, é importantíssimo ter esse ambiente de negócios que é favorável, né? E nós aprendemos também através do Endeavor, por exemplo, que tem atuação a nível internacional, né? E chega aqui no Brasil, ela também tem uma atuação muito forte. Agora, o que tem acontecido no Brasil é uma preparação de empresas que eles chamam de scale-ups, né? Tentar pegar as empresas que estão naquela movimentação de crescimento, verificar como é que elas estão se saindo e selecionar bastante para ver qual é a escalabilidade que ela tem e começar a dar esse trabalho de apoio. E que eu acho muito importante que seja dado por empresas que têm experiência em fazer empresas. Não exatamente pelo governo, porque o governo, quando entra numa empreitada como essa, ele tem vários consultores, né? E os consultores nem sempre têm as experiências que os empresários têm para poder ensinar alguma coisa. Então, acho que esse é um ponto muito relevante, você ter esse contato com a realidade, né? Sim, aqui, por exemplo, eu acho que o Brasil tem algumas instituições muito boas para a sociedade, para fomentar, que um dos meus, Sebrae é meu cliente, e Senai faz um trabalho, porque talvez algumas áreas onde o Instituto Temas tenha conseguido inspirar ou deixar ligado, com essas instituições que fomentam a indústria, né? Como Senai, Sebrae. Também a gente está com uma longa parceria com a ANPEI, Associação Nacional de Empresas de Pesquisa e Desenvolvimento. ANPEI, ok. E eles, por muitos anos, eles ofereceram nosso curso para os associados do ANPEI também, né? Então, eu acho que eu acho que sempre o Brasil é o país do futuro e o futuro está chegando. Eu acredito nisso. Eu acredito muito no Brasil, porque até hoje, mesmo com todos os problemas e desafios, é um país bonito, com um povo feliz. E, bom, eu sou um desses otimistas que realmente vejo o potencial nesse país, principalmente pela criatividade do brasileiro, sabe? E a curiosidade e a abertura que existe aqui. Eu acho que essa é uma coisa que a Europa precisa, que o resto do mundo precisa ter um pouco também, né? Que bom. Sim. Deixa eu aproveitar e comentar com você. Você falou do Sebrae aqui, eu ia me esquecendo de contar uma passagem super importante, né? Porque em 2006 o Instituto CIFES, né, de Copenhague, esteve aqui e foi implantado um primeiro negócio na área da experiência, que foi o Tour da Experiência, que eu comentei com você. Foi o Instituto Marca Brasil, né? Da Daniela Bittencourt, eu já comentei com ela a respeito de você. Vamos fazer um encontro para você conhecê-la, tá? Por favor, aceito esse encontro com prazer. Sim. E foi muito bacana, porque assim, na área de turismo, a gente estava num patamar que não saía daquela escala de 5, 6 milhões de turistas por ano aqui durante muitos anos. Começou a crescer um pouquinho, depois veio a questão das crises, agora mais recentes, e a coisa deu uma parada, né? Mas, assim, o potencial de turismo aqui no Brasil deve ser enorme, né? Você pode multiplicar se você comparar com a Espanha, você pode multiplicar por 10, sei lá, quanto que você pode crescer aqui, porque a Espanha é muito menor que nós, né? Sim. Nessa questão de tamanho de país, etc, etc. Mas o que eles implantaram aqui através do Instituto Marca Brasil e do Sebrae foi o Tour da Experiência, que foi focado no turismo. Então, fizeram projetos no Rio Grande do Sul, fizeram projetos em Minas Gerais, fizeram projetos no Rio de Janeiro, e foi uma inspiração do Dream Society do Rolf Jensen, né? Que foi a aplicação prática desse processo aqui no Brasil. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nessa área que foi desenvolvida aqui. Queria comentar com você um outro ponto também que nós conversamos, eu achei bacana, porque tive uma experiência com a Suécia, mais ou menos em 2018, né? E eu conversava com você a respeito do crowdfunding e o crowdfunding para empreendedorismo, para startups. E eu achei tão bacana, tanto na Suécia como na Dinamarca, essa pujança dos modelos de crowdfunding. E como nós temos uma associação e temos uma plataforma nessa área, eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui como é que é essa opção. E aproveitando, se você puder falar, né? Se você puder falar,
Eu sei que tem uma startup que está a caminho aqui, que você futuramente vai voltar para falar conosco, que é o desenvolvimento de bikes elétricas, né? Que foram uma organização feita pelos seus irmãos, Christian e Julie, né? Lá na Dinamarca, e você vai voltar para falar a respeito disso aqui para o Brasil. Mas conta para a gente como é que você vê o crowdfunding, equity crowdfunding nesse contexto, porque como você tem essa experiência, eu acho que a gente ia blindar a nossa audiência com essas informações também. Ótimo. Não, eu sempre, eu fico sempre, o mundo, estamos falando de crowdfunding há muitos anos, né? Mas ainda nunca pegou muito forte no Brasil. E eu acho que é uma revolução, porque, por exemplo, lá fora, muitas empresas se começam desde zero e conseguem colocar uma empresa a pé sem necessidade de préstamo do banco, que é uma revolução. E que eu acho que eu não entendo ainda porque esse potencial não está maior sendo explorado no Brasil que deve ser. Mas, por exemplo, o caso de meus irmãos, que eles também, minha irmã, o Julie Kronström, ela trabalhei no instituto também faz uns 10, 15 anos atrás, e o meu irmão, que ele é mais novo, eles dois fizeram um projeto juntos de amor por bicicletismo, amor por andar de pedala, meu irmão, amor por velocidade e motores, e eles construíram um bicicleta elétrico, fizeram um protótipo, pouquíssimo investimento, e lançaram um projeto no Indiegogo. E agora eles estão 4 anos funcionando e eles já entregaram mais que 30 mil bicicletas para 80 diferentes países. Mas esse é 4 anos, já tem 2 bicicletas no mercado. Mas o revolucionário era que eles foram de zero a ter uma empresa global. Tipo, na primeira campanha, eles venderam bicicletas para 60 países. Nossa. E aí, sem necessidade de um préstamo, colocaram a bicicleta em produção e começaram a mudar. E estamos, eu posso falar agora, sim, estamos trabalhando para trazer essa bicicleta e esse tipo de projeto aqui. E, na minha ponto de vista, já é um tempo ótimo também para dar um pulo no crowdfunding no Brasil. Porque é muito absurdo quando a gente pensa os juros que a gente está pagando nos bancos aqui, porque não tem mais crowdfunding acontecendo. Mas eu acredito que os próximos 10 anos vamos ver o mercado de crowdfunding e crowd equity crescer muito. Então, vamos deixar já em perspectiva aqui 2 coisas. Primeiramente, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui. Foi extremamente proveitoso e bastante agradável conversar com você aqui sobre as suas experiências, né? Eu queria dizer assim, que certamente quando você já tiver os seus planos para lançar a bicicleta elétrica, né? Aqui no Brasil, vamos falar sobre crowdfunding, vamos falar sobre tudo isso. Por favor, me chama de volta. Adoraria, porque é um modelo muito interessante e não explorado, né? E eu acho que também está meio vinculado com a economia da experiência. Sim. É também uma maneira de mudar a experiência de fazer a compra. É outra maneira de encaixar com seus clientes, né? Que eles realmente ficam tipo, mais próximo da empresa. E eu queria só comentar aqui também, o Adolfo, eu não sabia eu sabia que o Rolf tinha ido a Brasil no passado, eu tinha encontrado outros brasileiros que viram palestras dele, mas não sabia desse projeto do Bittencourt no Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, os últimos 4 anos eu estou trabalhando com a Associação de Brasileiro de Ecoturismo. Okay. E eu sempre eu tenho várias vezes palestra de abertura para a PETA, que é um grande parceiro meu. E eu estou vendo que realmente o segmento de turismo no Brasil está muito entanado em entregar experiências para pessoas, né? E antes da pandemia, e se Deus quiser, vai ter um fim algum dia e o mundo volve ao normal, porque é uma das coisas que eu sempre falo, que é outra área que eu acho que o Brasil tem muito para oferecer ao mundo, né? A natureza, o turismo, experiências.
Sim, eu tenho certeza que sim. Nós vamos marcar, sim, esse contato aí o mais rápido possível com a Daniela. Espero que você volte aqui. Acho que o potencial do turismo aqui no Brasil interno, né, que é muito pequeno atualmente, após a pandemia, uma das vertentes que nós imaginamos é que vai crescer muito o turismo interno aqui no Brasil, porque naturalmente você tem um desbalanceamento agora da moeda nacional, né? Então nós precisamos ficar um pouco mais aqui, conhecer melhor o Brasil, porque pouca gente conhece, né? E então quero mais uma vez agradecer a você aqui pelo nosso bate-papo aqui de hoje, tá, Peter? Foi fantástico. E deixo aí as últimas palavras suas aí para nós encerrarmos o nosso programa aqui hoje. Bom, eu adorei, fico muito feliz pelo convite, viu, Adolfo? E, bom, eu acho que realmente Brasil é um país que sempre tem muita surpresa. E eu acredito, não é só porque eu estou na lua de mel com o Brasil, mas eu acredito que o Brasil tem um muito importante legado para mostrar para o mundo. Bacana. E é a alegria de viver. A alegria de viver e apreciar o grande natureza que temos aqui, né? E eu acho que daqui a pouco o mundo vai valorizar muito mais essa natureza, vai valorizar muito mais esse clima gostoso e a alegria de viver dos brasileiros. E para isso precisamos seguir inovando, né? E buscar novos modelos que, como na China e Índia, facilita muito mais empreendedorismo. E não só dos bairros nobres, não, mas da periferias, de todo o Brasil. Bom, legal, muito obrigado. E também conta comigo, eu adoraria volver aqui falar mais quando temos mais clareza como vamos lançar esse bike revolucionário no Brasil. E também gostaria de trocar ideia com esse projeto de experiência com Bittencourt também. Bacana, excelente. Muito obrigado, então, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Viu?